Boa tarde a todos. Estamos começando mais um programa da CRS, com mais um momento da ETMQ. Estamos aqui com 2 missionários formados, que estão vivendo missão, essa vida agora, né? E estou aqui também com o Guilherme, né? Mais um programa junto. E, bom, eu queria já que vocês já se apresentassem, já dissessem como a missão, a ETMQ entrou na vida de vocês e também qual edição vocês fizeram, né? Não sei quem vai começar. Fica à vontade. Obviamente, Amanda, né? Eu ia dizer, fica à vontade. Mas é mim. Bom, meu nome é Amanda, tenho 20 anos e participei da 4ª turma da ETMQ. Conheci a escola através de um prático que foi feito lá na minha igreja. E, na verdade, eu fui para a escola através de um direcionamento de Deus mesmo. Ele colocou esse desejo no meu coração. Quando eu conheci a escola, até que eu fiquei tipo, tá, bacana, legal. Mas daí Deus, depois disso, veio trabalhando, veio moldando, veio me convencendo e veio colocando esse desejo, esse chamado, esse propósito no meu coração através disso. E ele utilizou muitas pessoas também ao meu redor para me levarem até lá. Show. Então, gente, olá. Eu sou o Antônio, tenho 22 anos, né? Fiz parte da 5ª edição da ETMQ. Eu conheci a escola através do grupo de missões da minha igreja, né? A gente foi lá ministrar uma aula, eu fui lá ministrar aulas também. E acabou que naquela uma semana que eu fiquei naquele lugar, Deus fez um monte de coisa na minha vida que eu pensava que estava tudo bem, mas não estava. E aí Deus começou a me tocar, né? Daí eu pensei assim, cara, se eu fiquei uma semana nesse lugar e Deus fez tudo isso na minha vida, imagina se eu ficar os 3 meses, né? Na época acho que era 5 meses, depois foi para 3 meses. Era 4. Tu Era foi na minha 4? escola, ele foi na minha escola, deu aula pra mim. Hein, ó, só fala mais perto do microfone, senão o pessoal não vai te escutar, né? Eu acho que estamos escutando sim. Mas enfim. Então tá, gente, desculpa. Então, eu conheci a escola sim, né? E aí eu ia deixar pra ir na outra edição, só que daí Deus foi queimando meu coração, não consegui deixar pra depois. Aí eu me inscrevi e fiz a próxima edição, né? Fiquei lá os 3 meses e Deus fez muitas coisas. Eu digo assim que existe o Antônio antes e depois da ETMQ, né? Eu sei que a gente ouve muito falar sobre isso, né? As pessoas falam... Parece clichê, né? Mas eu tava clichê. falando isso com a minha amiga que veio comigo e realmente, tipo, é um marco na nossa vida. Não tem como a gente não ter isso, porque é um encontro, é algo diferente, transforma a gente. De águas, é né? um divisor de água. Parece clichê a gente fala isso, todo mundo fala, mas sim. é porque é realmente. E eu falava pro Gessé, esses tempos, que não importa os lugares que o Senhor me enviar, sabe? Que nem agora, no início do ano, eu tava lá em Portugal fazendo missão. Não importa onde o Senhor me enviar, eu sempre vou lembrar da ETMQ. Sempre. Massa. Porque foi um tempo, como falou aqui, divisor de águas. Não tem. Não, achei massa que ele falou ali há uma semana, né? Eu e o Gessé também é a mesma coisa. A gente foi pra passar uma semana na base, mas acabou que a gente, né, tá até hoje lá servindo lá. Deus tem Pra dessas. glória de Deus. Mas e em questão de aulas, assim, qual foi a aula que mais marcou, assim, a vida de vocês? Pra mim, teve 2 aulas, na verdade, tá? A aula de sexualidade com o pastor Tiago Neves, né, lá da Avalanche. Ali, assim, foi um presente de Deus, assim, na minha vida, né? Pra quem não sabe, eu tenho um testemunho com a homossexualidade, né? Foi algo que o Senhor tratou na minha vida. E antes da ETM, eu andava com uma carga muito enorme em cima de mim, uma culpa muito grande em cima de mim, sabe? Algo muito exagerado. E através daquela aula, pela exposição das Escrituras, o Senhor trouxe liberdade para o meu coração e para minha vida, sabe? Então, graças a Deus. Porque eu digo assim que a ETMQ foi como se fosse um barco salva-vidas na minha vida, sabe? Porque se eu não tivesse obedecido à voz de Deus e ido naquele tempo, eu com certeza não estaria aqui mais hoje. Porque a confusão que o diabo fazia na minha mente não era brincadeira. E a segunda também foi a aula de honra e lealdade com o Selmo. Aquela semana, sim... Selmo é brabo demais. Sim, é o que ele carrega, né? Aquela semana me quebrou demais. Mas foi muito especial. Eu fui à aula de paternidade com o pastor Marlon.
Bah, a ministração que ele fez, eu saí de lá, eu não conseguia caminhar, assim, porque foi algo muito forte. Deus, ele pegou uma ferida que eu tinha escondida ali, ele abriu e tratou ela durante aquela semana, assim, de uma forma surreal. E até hoje eu tenho tido resultados disso, né? Tenho visto quanto isso foi incrível. Foi transformador. E diversas outras aulas, né? Aula de discipulado do pastor Márcio, as aulas do pastor Mano Pedro, todas, assim, são muito marcantes. Sim. Todas trazem chaves para nossa vida e trazem alguma coisa, né? Mas essa foi a que me pegou, assim... E uma coisa que vocês dois são, a gente estava até conversando um pouquinho antes, mas vocês dois são bastante influentes ali nas redes sociais de vocês, né? E... Tento, né? Segue lá. e algo que eu converso, né, com quem é mais próximo de mim, assim, de como as pessoas estão procurando umas referências, né? E nós, como os cristãos, se não se posicionarmos como referência também, como Paulo foi uma referência, né? Eu utilizo bastante esse versículo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como vocês veem essa questão, assim, das redes sociais, sabe? Qual a importância, assim, que vocês acham, assim, né? Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre isso. Então, uma vez eu ouvi alguém dizer, eu não lembro mais quem é a pessoa. Aliás, eu tenho pouca memória. Mas assim, as redes sociais, não só as redes sociais, mas o mundo inteiro, né? Tá cheio de coisas do mundo, né? A gente abre ali o Instagram, as redes sociais, o que a gente vê? Tragédia, a gente vê conteúdos adultos, né? Não sei que palavras que eu posso usar aqui, mas enfim... A gente vê muita coisa, né? Cada vez mais as coisas estão mais pervertidas, né? Então, por que a gente não enche as redes sociais também com conhecimento de Deus? Sabe? Assim como o mundo muitas vezes está dominando aquela estrutura lá, enchendo as redes sociais com tantas coisas que são valores deles, sabe? E não como se a gente estivesse brigando com as pessoas, sabe? Mas eu creio que onde a igreja ela não tem voz, o diabo aproveita, Sim. sabe? Então, se a gente está naquele lugar, a gente também pode ser luz naquele lugar, sabe? E uma coisa que é muito real, e eu digo infelizmente porque depois da ETM que eu fui ver o quanto o mundo fora das telas é tão bom, né? Na verdade, se eu pudesse viver sem internet, sem celular, para mim ia ser uma maravilha. Eu só não vivo por causa disso. Sabe? Mas a gente precisa aproveitar aquele espaço ali porque se a gente se calar, né? Qual que é a voz que vai ter poder ali? Exatamente. E o mundo agora está acontecendo nas redes sociais, entendeu? As pessoas muitas vezes passam muito mais tempo na tela de um celular do que tendo uma interações reais, sabe? Então, a gente precisa estar presente ali também. É verdade. Isso tudo que ele falou, né, complementa. Porque Jesus, ele diz para que aquilo que ele fala para nós no oculto, isso foi uma das coisas que eu compartilhei muito com o meu pastor para a gente começar a levar a nossa igreja também para as redes sociais. Aquilo que Deus está compartilhando para nós, ele fala, subam nos telhados e compartilhem. Subam nos telhados e gritem. E a rede social é isso. É um lugar onde a gente pode ter mais visibilidade para levar aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Para compartilhar, para mostrar quem é esse Deus a qual nós servimos, a qual nós escolhemos servir, que Ele nos adotou, que Ele nos amou e tudo isso, né? Levar essa palavra. Tudo que Deus tem nos falado, claro, tem coisas que são mais pessoais, mas aquilo que Ele nos diz, a gente precisa compartilhar, precisa levar. E ali é uma ferramenta. E a tecnologia, que nem tu falou, é uma ferramenta que, creio eu, que é uma das maiores estratégias assim, que a gente tem para alcançar pessoas de diversos lugares do mundo, né? Claro. Tipo assim, olha, se tu parar para pensar numa igreja hoje, tá? Tu considera uma igreja com 1.000 pessoas cheia? Sim. 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, né? Um vídeo que tu posta na internet, às vezes, alcança facilmente 1.000 pessoas. Às vezes, quando aqui outra 10, 20 mil, teve vídeos meus que
que viralizaram algumas vezes, que alcançaram mais de 200 mil pessoas. Quando é que eu vou atender um público desse dentro de uma igreja, sabe? Mas ali são pessoas que estão ouvindo o evangelho. Sim, mesmo que eles não vejam o vídeo inteiro, mesmo alguma coisa vai pegar. Sim. É uma semente que a gente está lançando. E a gente não pode perder essa oportunidade, né? De aquilo que ele está nos compartilhando, que ele está nos revelando, da gente também compartilhar, da gente mostrar. No que, quando vocês estavam falando aqui, eu me lembrei de duas frases. Uma que eu não me lembro, se eu não estou enganado, eu ouvi pelo menos da boca do Luca Martini, que as redes sociais é o alto-falante dessa geração, sabe? Então, tipo, que nem vocês falaram, alcança muita gente. E outra coisa que vocês estavam falando ali, eu estava refletindo aqui, é que... Daí eu não me lembro quem é, se eu for falar aqui eu vou estar errando. Mas que o problema não é o barulho dos ruins, mas sim o silêncio dos bons, sabe? Às vezes, tipo, o barulho dos ruins vai estar acontecendo, só que os bons pegam e se oprimem, sabe? Então, que nem o Antônio estava falando, sabe? Tem muita coisa errada e às vezes até as pessoas, tipo, que por não entender ou não saber, falam, não, o Instagram é do demônio, o YouTube é de Satanás. Já vi bastante. Só passa o tempo na internet, tá gastando tempo com isso, mas a gente não tá gastando. A gente tá investindo em almas que estão ali procurando entretenimento. E a gente não dá o entretenimento, a gente dá o alimento, né? Show. E assim, como se não bastasse só, né, a questão da... Como se não bastasse só o mundo dentro da internet, né? Tem pessoas que muitas vezes se dizem de nós, né? Do corpo de Cristo, espalhando um monte de heresia, né? Verdade. Então, por causa desse meu compartilhamento, desse meu testemunho com a questão da sexualidade, eu já recebi muitas mensagens mesmo de pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro. Porque muitas vezes também não tem alguém que saiba abordar o assunto dentro das suas igrejas, sabe? E muita gente também com dúvidas acerca do que está claro nas escrituras, mas que por causa de pessoas que também produzem conteúdo na internet, mas distorcem as escrituras, as pessoas ficam com dúvidas, sabe? Então, é bem isso que tu falou, sabe? Eu tenho um trabalho com adolescentes, né? E a gente sabe o quanto eles são atacados nessa questão aí com as mídias, sexualidade, enfim. Só que o segredo não é a gente esconder eles desse mundo, sabe? Proibir eles, mas ensinar na palavra para que quando mentiras venham na direção deles, eles não sejam enganados. É verdade. Sabe? Então é bem isso que tu disse. Quando a gente se cala, a gente tá, tipo, entregando as pessoas de mão beijada pro mundo, pro diabo fazer o que ele quiser. Exatamente. Cristo, ele nos chama para que a gente venha se posicionar. Em todas as áreas que a gente estiver, ele nos chama para que a gente se posicione como cristão, como ele faria ali. Onde Jesus esteve, ele era conhecido. Sabia que Jesus estava ali. Um versículo que eu acho muito brabo sobre isso é Lucas 10:3. Vão, eis que envio vocês como ovelha pro meio de lobos. Sabe? Às vezes a gente só quer ovelha com ovelha ali e tal. Não quer, tipo... É bom, né? Mas bom, a gente precisa do ferro afiar o ferro, mas a gente também precisa ir lá e levar isso. E é lobo. Porque assim, ó, na internet... as pessoas, elas muitas vezes têm coragem de ser o que elas não são na vida real. Sente uma liberdade ali, né? Sim. Falsa. Então, por exemplo, quando eu abri esse testemunho aí, que foi uma questão bem confrontadora para muitas pessoas, assim como eu recebi muita gente assim me apoiando e outras pessoas pedindo ajuda, eu recebi muito hate. Então, assim, coisas absurdas, gente, de tipo as pessoas me chamarem no privado e mandarem vídeos de conteúdo adulto, sabe? Ou me xingarem, ou fazendo vídeos me atacando. Então, é bem isso, sabe? E também, a gente como cristão, a gente também tem que cuidar para não se perder. Sim. Sabe? Porque o diabo, ele é muito astuto, né? E ele vai sempre querer te pegar ali nos elogios, né, nos orgulho, números, né? E tudo mais, e a gente tem que guardar o nosso coração. É verdade. O meu pai, né, o pastor Paulo César, ele fala, não sei se vocês já ouviram ele falando isso, mas que o inimigo trabalha bem assim. Primeiro ele te oprime
pra te não desenvolver aquilo que, tipo, Deus quer que tu desenvolva e que tu tem potencial pra desenvolver. Então, primeiro ele tenta te segurar, sabe? Pra te não... Mas daí depois tu conseguiu vencer essa etapa, tá vivendo uma vida com Cristo, aí ele faz ao contrário. Em vez de querer te segurar, ele começa a querer te empurrar. Não, agora, ó, tu consegue. Não, é porque tu vai ser submisso. Autossuficiência, né? Sabe? Então, é algo que o inimigo viu que a gente, tipo, conseguiu ser uma voz e agora ele vai tentar... Não, cara, tu consegue sozinho. Sim. E o diabo, ele não é nada criativo, sabe? Porque se a gente for olhar para a história da igreja, né? A igreja era extremamente perseguida, né? Aí, a igreja, por determinados acontecimentos, ganhou a simpatia do governo. E aí que se gerou a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Se eu não me engano, é essa. E o que foi que aconteceu aí? Que a igreja, ela ganhou a simpatia do império, então ela se uniu com o império. E o império começou a corromper coisas dentro da igreja. Foi aí que depois, por isso que Lutero precisou fazer a reforma, né? E a intenção dele nunca foi se desvincular da igreja católica, que era a igreja original. Só que como eles não quiseram mudar as coisas que estavam erradas, aí Lutero acabou saindo, né? Mas é muito importante a gente lembrar que na época que a igreja era perseguida, a igreja era pura. Aí depois ela ganhou a simpatia, pensou que estava tudo bem. Tipo, o diabo entregou, tá aqui, ó, vocês venceram, vocês não se dobraram na perseguição. Só que daí ela começou a esfriar e a fazer muitas concessões. É verdade. E aproveitando, já falando sobre isso e tal, em experiências nas ruas, assim, tem alguma experiência marcante, assim, que vocês se lembram, que vocês possam compartilhar com nós aqui? Não somente no período da escola, mas talvez depois da escola, algo que vocês começaram a viver, porque é algo que eu falo bastante, né? O que a gente aprende na escola, a gente não é somente ali na escola, né? A gente é preparado, eu falo bastante que ali é um QG, onde tu aprende a manusear bem as armas, tu aprende, sabe, muitas coisas, tu começa a viver na tua vida aquilo, né? Missão se transforma a tua vida, né? Algo que marcou muito, até mesmo no meu período de prático. Eu estava fazendo evangelismo lá em Rio Grande, com o Gabriel, mais conhecido para o pessoal da base como B2. E a gente foi num período onde estava todo mundo dentro de casa. A nossa turma, 4ª edição, a gente foi para a escola em 1º de maio, quando deu lockdown, o segundo lockdown, que fechou tudo. E quando a gente saiu de prático, ainda estava o pessoal muito receoso, assim, né? E aí teve uma senhora que a gente entrou, que a gente foi falar com ela, e ela só precisava ser escutada. Ela precisava falar e que a igreja se colocasse num lugar de igreja, que a gente, como a gente fez, a gente se colocou no lugar de igreja e pediu perdão para ela por algumas feridas que ela tinha. E isso me ensinou muito, cara. Isso me ensinou muito. Porque é o que Jesus, ele ensina muito pra gente, a nos colocar no lugar. Às vezes a igreja vai ferir, vai fazer alguma coisa que te machucou, mas isso não foi Cristo. Não te vira contra Cristo. E, isso foi um momento muito fofo, muito, muito marcante, porque ali a gente viu uma ferida sendo curada por Jesus, ainda a gente se colocar no lugar e pedir perdão pra ela, por algo que ela tinha sido ferida, sabe? Nossa. Eu acho que quando a gente se coloca assim, quando a gente deixa ser sensível à voz do Espírito Santo, né? E a gente entende a nossa missão e que em todo lugar a gente pode ter uma experiência com Deus, é só a gente se deixar ser disponível. Eu acho que muitas experiências, elas surgem, né? E uma das que me marcou bastante foi num tempo, assim, que... Eu tenho umas coisas loucas, assim, com Deus, sabe? Tipo, Deus, ele fala muito comigo em sonhos. Então, às vezes, eu tô, assim, vivendo a vida e quando vê o sonho tá acontecendo, assim, na minha cara, sabe? Eu, Deus! Eu vejo, assim, como se fosse um direcionamento de Deus pra minha vida, sabe? E aí, teve um dia que eu tava indo comprar um roupeiro, né? Que eu tava precisando de um roupeiro.
Engraçado que eu tava precisando já há um tempinho, só que o dinheiro só pingou naquele momento, né? E aí daí eu fui lá comprar o roupeiro, daí eu e a minha mãe, a gente começou a andar assim nas lojas. E aí a gente entrava, esse não, a gente vai escolhendo, né, e tal. Aí chegou numa loja, assim, que eu olhei assim por fora, daí eu pensei assim, eu não vou entrar aqui, porque eu olhei assim por fora e sabe quando tu pensa assim, não vai ter nada muito especial ali e tal, daí eu, não vou ir ali. Daí a minha mãe, não, vamos ali, quem sabe a gente encontra e tal, né. Daí eu entrei, daí a atendente começou a atender, assim, a gente, né. Aí eu aí eu olhei assim tal, fui pensando. Quando eu virei pra trás, eu vi direitinho a cena que eu tinha visto no meu sonho. Ali Deus falou, é esse roupeiro, é esse lugar aqui. Aí a mulher falou, aí eu falei, é esse aqui. Eu tenho certeza que é esse, não vou escolher mais nenhum dela. Aí eu cheguei lá no caixa. Aí eu comecei a conversar, né, com a dona da loja. Daí eu falei, esse roupeiro aqui. Daí ela falou, por quê? Daí eu falei pra ela, porque Deus me mostrou. Quando eu falei isso, aquela mulher começou a chorar. Porque ela já tinha tido uma história, assim, com Deus, sabe? E ela disse, assim, que quando eu entrei naquela loja, era como se uma energia, ela falou, né? Uma luz muito forte tivesse entrado na loja. Só que daí ela não... Enfim... não se ligou e tal. Aí eu comecei a conversar com ela, comecei a falar de Deus pra ela, do evangelho. Aí eu orei com ela, chorou e tal. Assim, foi uma coisa bem especial, porque eu entendi que, cara, qualquer lugar que tu tiver, só tu se disponibilizar a ser uma testemunha, disponível. Sabe? Deus pode tocar. Ele procura pessoas disponíveis. É verdade. É muito isso, né? Tu às vezes, que nem a Amanda falou, às vezes é só tu ouvir a pessoa também, né? Às vezes, tipo, no evangelismo, às vezes tu muito mais escuta e fala pouca coisa assim, a pessoa, era isso que eu precisava, era isso que eu tava... E tu, cara, mas eu não falei nada, só te escutei mais, sabe? E algo que tu falou sobre o perdão, eu acho muito forte, sabe? E é algo que, quando a gente está passando treinamento de evangelismo, eu falo bastante sobre isso. Que a gente encontra nas ruas, principalmente no Brasil, pessoas muito feridas, machucadas com a igreja, né? E porque, tipo, óbvio, em outros países, aqui a gente tem mais na Europa, que tu foi, né, pra Portugal. E eu não sei se em Portugal é assim ou não, de, tipo... já o evangelho já está quase sendo um pós... Como é que eles falam? Pós-cristianismo? Já foi há muito tempo. Então, aqui no Brasil, a gente não vive essa realidade, né? Como na Europa, né? Então, aqui, tipo, a maioria, tem um vô crente, tem uma mãe cristã. Já fui quando eu era criança. Sabe? Aqui no Brasil, a gente encontra bastante isso. Diferente da Europa, né? Que depois a gente vai comentar um pouquinho sobre a Europa. Mas aqui a gente encontra bastante isso, mas encontra também bastante pessoas feridas pela igreja. E o poder do perdão durante o evangelismo gira uma chave assim... É surreal. Sabe que eu tenho duas opiniões sobre isso. Sim, tem muita gente que tem muita... Na verdade, assim, eu costumo dizer que não dá para esperar nada muito especial de pecador, né? Então a igreja... ela é o lugar dos remidos, mas ainda tem muita gente em processo de santificação. Então, às vezes, as feridas acabam acontecendo, sabe? Sim. Eu já feri pessoas já sem eu nem saber, na verdade. E outras pessoas também acabaram saindo da igreja por conta de que não conseguiram aceitar a palavra. Isso é um fato. É verdade. Sabe? Porque... se a gente não se dobra, porque a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus é totalmente diferente do mundo e do que nos agrada muitas vezes, né? Então, se muitas vezes a gente não se dobra, a gente não renuncia, a gente vai acabar saindo. E muitas feridas são geradas por isso, sabe? Mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo. É verdade. Ele sempre tá. E sobre essa questão que nós estávamos conversando, né? Antes nós estávamos falando
Aqui veio junto contigo uma amiga tua, né? Que eu creio que vai ser uma próxima missionária da nossa Amém, escola. senhor, vai vindo. E nós estávamos conversando sobre os práticos transculturais que vai ter agora, né? Que agora vai ter, nessa próxima edição, que começa em setembro, vai ter lá no Paraguai. E depois, ano que vem, vai ter 2 na Europa, né? Então, 2. Vai ser Portugal e Espanha. Os Estados Unidos ficou para o outro ano ainda. Meu coração dividido. Tem que fazer um depois do outro, que daí eu vou nos 2. Então, tipo, tu que já teve lá em Portugal, lá, qual é a realidade, na verdade, do evangelho lá na Europa, assim? Assim, Portugal, ele é um país que faz conexão com toda a Europa, sabe? Então, é muito louco porque tem diversas culturas dentro de um país, sabe? Tu vai lá, tu encontra gente da Coreia, da China, Japão, Moçambique. Assim, vem gente de tudo que é lugar. Então, eu creio que Deus ele tá começando algo por Portugal porque ele é justamente essa ponte com toda a Europa, sabe? E assim... eu creio que lá em Portugal o evangelho ele está mais propagado do que em muitas nações. Lá já tem um movimento, sabe? Mas ainda não é nada comparado com aqui, né? Lá ainda a cultura católica é muito forte, né? Mas é uma coisa muito distante. Por exemplo, teve uma menina que a gente evangelizou que a avó dela, parece, foi da Igreja Católica. Mas ela não conhecia Jesus. Tipo assim, isso é uma realidade totalmente diferente para nós. Como assim alguém não conhece Jesus? Porque para ela, Jesus era como se fosse, sei lá, o Buda, Maomé, né? Tipo assim, ó, se eu perguntar para ti, tu sabe quem é Buda? Tu vai me dizer sim, é o deus do hinduísmo. Mas tu sabe alguma coisa de Buda além disso? Não, porque é uma ideia assim longe, sabe? É uma ideia, uma coisa que foi criada por alguém. É isso que as pessoas lá conhecem de Jesus, sabe? Que ele é o Deus do cristianismo, mas nada além disso. Então as pessoas não conhecem Jesus lá, sabe? E aí uma dessas meninas que a gente evangelizou foi a primeira vez que ela ouviu de Jesus, sabe? Que ela disse assim, eu tenho uns amigos lá que eles seguem, mas eu não faço nem ideia do que é. Daí a gente explicou pra ela recebeu Jesus, sabe? Sim. Mas é essa a realidade, assim, sabe? É um país pós-cristianismo, né? E ainda tem muito poucas igrejas também, sabe? Teve uma menina que me falou que os pais dela, né? Para eles irem à igreja, eles têm que fazer todo dia 1 hora de carro. Então, 1 hora indo e 1 hora voltando, porque na cidade deles não tem uma igreja, sabe? Então lá também tem bastante escassez. Eu tenho uns dados anotados lá, eu só não me lembro se é Espanha ou se é Portugal. Mas de cristãos nascidos de novo na Espanha é 2% da população. Em Portugal, acho que se eu não me engano, é 0,4%. Eu creio assim que é uma nação muito fértil, sabe? A Europa, sim, sabe? Porque o que acontece muitas vezes aqui os brasileiros, né? Muitas vezes a gente tem conversão a rodo, né? Mas muitas vezes é emoção. Dá um tempo, a pessoa se desvia, sabe? Lá na Europa, se um europeu se converte, é para a vida inteira, sabe? Porque eles são muito mais racional do que emocional. Aqui a gente é muito mais emocional do que racional. Mas quando Deus pega é para a vida toda, sabe? E é um solo muito fértil. Só que é aquilo que Jesus falou, né? Os campos estão brancos, aonde estão os trabalhadores? Rogai então pelo Senhor da Seara para que envie mais, né? É verdade. É algo que a gente tem orado, né? Sim. Algo que a gente tem orado, que lá na escola a gente aprende sobre isso também, né? E eu creio, né, que Deus está levantando um povo, Deus está levantando uma geração, sabe, que não vai botar seus interesses, seus desejos, seus sonhos até mesmo na frente, mas vai entender o quão bom é sofrer também por Cristo, sabe? É viver por Cristo, sabe? Cristo na frente, Mateus 6,33, se eu não estou enganado. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, cara, continuem, sabe?
levando o evangelho, seja onde Deus levar você, sabe? E vou deixar agora vocês já... não sei se vocês querem agradecer alguém, se vocês querem, sabe, fazer a despedida de vocês aí do programa aí. Oi, mãe. Eu tô brincando. Assim, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade que Ele me deu aqui hoje, sabe? Toda a glória, toda a honra a Jesus, porque se não fosse Ele, eu não estaria nem aqui, né? Provavelmente eu ia ser mais alguém por aí. Mas Ele me puxou, Ele me alcançou. Glória a Deus. Então, eu quero entregar toda a glória, toda a honra a Jesus. Quero agradecer a oportunidade por poder compartilhar um pouco aqui com vocês daquilo que Ele tem me falado. E é isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos que estão ouvindo esse podcast. E enviem para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, porque eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Amém. Amém. Bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Óbvio, como o Antônio disse, tudo é por Ele, para Ele e sempre por meio dele também, né? E também quero agradecer a todas as pessoas que sempre me apoiaram para ir para a ITMQ, porque eu tive muito esse apoio para ir até lá. Muito tipo, foi tudo... sem isso... E, claro, né? Tudo que Deus fez e ainda está fazendo por meio disso... E é isso, que Deus abençoe cada um, que vocês possam conhecer mais o trabalho da ITMQ, quem ainda não conhece, buscar mais informações sobre isso e quem sabe daqui uns dias está lá, né? Amém. Já pegando o gancho já da escola que tu falou, né? Vamos começar agora em setembro, a 9ª edição. Então, como a gente falou aqui, vai ter práticos transculturais, então... Você que queima por missões, você que tem chamado para as nações, então se prepara e venha se preparar conosco na 9ª edição também, né? Que vai ser uma honra lá te receber. É isso aí. Só para finalizar também, agora dia 11 e 12 de agosto, nós vamos ter nosso Congresso Estadual de Missões, nosso primeiro Congresso Estadual de Missões. Vai estar missionários de todo o mundo, da Europa, da Ásia, lá da janela 10x40, né? Que é algo... que vocês sabem que... Pessoal que não sabe, pesquisa e não vai dar tempo da gente explicar aqui. Mas um local fechado para o evangelho, sabe? Pessoas aqui da América também, missionários da América, que é uma realidade também aqui que a gente tem do nosso lado, né? Que é totalmente diferente do Brasil. Então, que vão estar contando suas experiências de campo e vão estar agregando muito na nossa vida, né? Então, eu agradeço a todos que assistiram esse programa e Deus abençoe a vida de vocês. E a família ITMQ está te esperando. Tamo junto.